Estarem na nuvem. Lo que, Aceitem. así, ahora sí podemos hablar mal de ti. ¿Cómo fue que me conociste, mi amor? Vaya contándole a los nuevos. Mira, eu conheci a Ramiro numa situação muito graciosa. A pesar que hacer una situación muy embarazosa. Me chamaram para dar. Eu sou maestra de biodança e me chamaram para facilitarem um cruzeiro a um grupo de 70 pessoas que Ramiro estava auxiliando na organização, o que chamaram Festival de Biodança. E então conheci Ramiro assim que cheguei, não, meu amor? E Así, Ramiro era assim, ele estereótipo de hippie. así el pelo largo. Não, era muito largo, roupa que não combinava nada com nada, era um caos. Mejor dicho, E, la gente me veía por la calle y creían que me daban limosna. Creían que yo era marihuanero o vegetariano y ninguna de las tres. não, e show do mundo empresarial, montada em los tacones, verdade? Consultor empresarial, imagine. Então, quando mirei a Ramiro, sequer registrei Ramiro, verdade? Dijo, no, yo que me voy a enredar con ese hippie. E Ramiro já sabia de mim, porque ele estava na organização, perguntou para outra facilitadora que estava, então, à frente, não, desse taller, que ia ser dado em um cruzeiro. E ele viu a foto, perguntou se já era casada, nesse momento estava separada. Então, se Ramiro já estava aí, me colocando ele em foque. Ya la tenía así en la mira. La Exatamente. brasilera no se me escapa ni por el E putinguis. depois que conheci Ramiro, aí na casa da facilitadora, iríamos todos sair a cenar e tinha vários clientes de Ramiro e perguntaram para Ramiro: ah, não, vamos conhecer o consultório e tal. Então se dividiram os carros e Ramiro então se me invitou para ir em seu carro, eu e uma amiga que venimos juntas de Brasil. E eu disse: ok, não, porque todos estavam organizando. Paramos em seu consultório e ele começou a dar uma charla. Porque as pacientes começaram a perguntar: Ei, que é isso, que é aquilo? E eu estava em um ano sabático, não havia me separado, todos os homens são malos, não quero saber de homens, como todas nós outras passamos por esse momento, não? E quando o Ramiro começa a falar, eu me quedei assim, aquele diálogo interno, de onde saiu este homem? Porque era tão profundo as coisas que dizia, verdade? E eu estava assim, hipnotizada. Pero algo em mim dizia, não quero saber de relação. Então, aquele alarme interno de desperta, Rejane. Então, me parei assim, de pronto, e havia um balcão com um lago hermoso. E eu, para sacar-me desta hipnose, verdade? Eu disse, ai, mira que balcão, que lago hermoso. E não me dei conta que tinha uma porta de vidro. Aí entrei de cabeça na porta de vidro, em meio de todos, e todos pararam a me mirar, não? E eu, puta madre, eu volvi a sentar, disse eu e minha amiga, Regiane, tu estás bem? E eu, depois te cuento. E aí, não, não, pode seguir, pode seguir. E Ramiro começa a falar de novo, e vocês não vão crer-me. Não, isso é real. Novamente, ele começou a explicar uma coisa, e eu me quedei assim, uau, como conosco. E só quando admiro a alguém, não, já é o primeiro passo. Eu digo, não, novamente me parei e disse, vou ao balcão, e me olvidei do vidro. Eu entrei novamente de cabeça no vidro, só que desta vez caí sentada em meio da sala. Ya la tenía yo toda hipnotizada y quién creyera. Yo con esa Não, cara e minha hippie, amiga, quando eu guanero. vou sentar, ela, definitivamente tu não estás bem. E assim, começou todo.
E aí já comecei a me interessar por Ramiro, já não interessava mais se era riponga, se não era riponga, se a Ahí yo, roupa perdón mi combinava amor, ou yo não te voy a combinava. interrumpir porque es que ahí ya abriste el camino para demostrar lo que yo he dicho y con lo que te tengo amenazada. Ella era la maestra de biodanza y ella se aprovechó del pobre estudiante. Sí, hay muchos testigos de eso. La gente está diciendo por ahí que sí. Alejandro allá. Y yo estoy de alguna manera, estoy teniendo un montón de testigos aquí porque yo la tengo demandada, que si ella no se porta bien, porque eso se llama aprovecharse, eso se llama, ¿cómo es que se llama? Abuso de poder, ¿qué más? ¿Cómo más lo podemos llamar? Mira, então se foi contar el real. Uma coisa é a realidade de Ramiro, outra coisa é o real. Estou em meio de minha classe, verdade? Hasta então estávamos naquela coisa, não? Aqui e aí. E simplesmente, eu dando a classe de biodança, dei um contexto, não? Para sermos de uma determinada, um determinado exercício. E disse: quantas pessoas estão caminhando distraídas por la vida? Porque não estão enfocadas no que é realmente prioritário em sua vida. Perdem um grande amor, perdem uma grande oportunidade porque estão atrapados em cumprir coisas por conta do relógio. Então, vamos fazer um exercício. Eu vou poner uma música, saímos todos a bailar. Quando cortar a música, vocês vão tomar a oportunidade mais cercana, que é a persona mais cercana, não? E dar um abraço. Ustedes não vão crer. Eram 70 pessoas. Então, a primeira vez que saquei a música, aquela confusão, todo mundo. Ah, Ramiro me atravessa o salão e me tasca um beijo na boca. Eu aproveitei dele, eu comecei a cair, a rir, não? E nadie se deu conta que Ramiro havia me besado. Isso foi o mais louco da história. Mi papá sí decía, Não, meu hombre amor, só um cobarde. pouquinho. Qual foi tua desculpa? No, que a Eu ti se te sou está, muito juicioso, eu a ti se te obedeço está. a professora. No, sí, yo le hago caso a la profesora, pues si había una oportunidad porque a ella se le estaba cayendo un beso y yo lo fui a recoger antes de que cayera al piso. Y aparte de eso, pues mi padre decía, hombre cobarde no goza de una buena relación. Muito bom. Entonces, en E aí ese empezamos todo, desde ahí esse empezó beijo. todo, ahí empezó todo. Y aunque muchas personas creerán que todavía no hemos empezado la charla sobre la comunicación en pareja, sí, ya empezamos. Hace rato empezamos, pero vamos a darle ya más contexto a lo que va a ser nuestra presentación en el día de hoy, porque tenemos varios temas para hablar, ¿no? Vamos a estar hablando de los patrones inconscientes en la comunicación de pareja y esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre lo difícil que es el tema y lo difícil que es la comunicación en las parejas. ¿Por qué? Porque son patrones inconscientes muy arraigados, incluso desde la infancia o lo transgeneracional, porque aquí vamos a hablar desde las constelaciones familiares, desde la neurociencia, que mi amada Reyán, ella es especialista en neurociencia, desde las constelaciones familiares, la biodanza, incluso podemos ahí hablar un poquito, porque yo he sido especialista en hipnosis, en regresiones, en el análisis, la interpretación y la interpelación de los sueños. Entonces vamos a tener, habría mucho, mejor dicho, es un tema muy complejo, muy profundo, pero vamos hoy a hablar unas cuantas cosas teóricas y luego proponerles para que los que quieran y puedan asistir al evento que vamos a tener presencial, bueno, pero vamos, Linda, ¿qué más vamos Bueno, a então, profundizar? sim, isso. Resumidamente, nós outros, para os que aún estão chegando por primeira vez, nós outros dois somos uma pareja de psicólogos. Eu tenho mais ou menos 30 anos como psicóloga, Ramiro uns 25, 27. Somos sexólogos, consteladores familiares, coordenamos lá a formação em constelações familiares de um instituto chamado Instituto Imensa Vida para a comunidade hispana. Eu sou maestra de biodança, como o Ramiro falou, sou especialista em neurociência, tenho um programa todo basado em la neurociência para gestão de câmbios, chamado Neuroavance. Sou psicodramatista também, Ramiro é hipnoterapeuta, ou seja, nós outros somos curiosos, verdade? Porque uma pessoa que busca tantas coisas não é simplesmente para colecionar títulos, não?
Hay un punto común entre Ramiro y yo que es la curiosidad. Curiosidad sobre el ser humano, la curiosidade sobre si mesmo, não? Compreender para que hago tal comportamento, para que hago tal coisa, para que elijo determinadas situações. Então, desde muito niña, eu tinha essa questão. E eu sou uma pessoa com muita facilidade de psicosomatizar. Então, acabei também me especializando em psicossomática, porque queria entender, não? Que passava com meu corpo e com minha mente? Que conflito era esse que eu não me permitia entender e que meu corpo não me pagava fatura, verdade? Então, basicamente, é essa a nossa formação e nosso perfil. Então, as pessoas que nos acompanham sabem que nos gusta compartilhar, aprender com vocês, compartilhar o que já sabemos, compartilhar nossos erros, nossos acertos, porque em realidade todo é importante, não? Não somos perfeitos, não temos uma relação perfeita, mas podemos compartilhar coisas que cometemos erros, coisas que nos foram bem, coisas que estudiosos, no, dentro da área da neurociência, da área da psicologia transpersonal, das constelações, nos dizem e que vemos em la prática comprovado com nossos clientes, com os nossos trabalhos. Então, essa é a ideia. Esta está sendo a primeira charla del año. Damos muitas charlas gratuitas, porque nem todas as pessoas ou não tem tempo, não? Que é entre comillas, não? O tempo é uma questão de prioridade, verdade? Então, talvez o momento não seja investir em seu autoconhecimento, assim, com tempo e dinheiro. Outros não têm o dinheiro, verdade? Então, não há desculpas. Nós outros entregamos muitas ferramentas, verdade? Para que todos possam, da sua maneira, dentro de suas possibilidades, caminhar ampliando sua consciência, que esse é nosso legado, não? Queremos ser esses facilitadores, fomentadores da consciência. Queres completar alguma coisa mais, meu amor? Oh, Linda, yo pienso que lo que has planteado es muy acertado en el hecho principalmente que, por ejemplo, muchas personas pueden creer que nosotros no tenemos algunas controversias, discusiones incluso, pero que realmente también, solo que hemos aprendido a manejarlas, a sortearlas de una buena manera y gracias a las herramientas que hemos tenido, ¿no? Como las mismas constelaciones familiares, la biodanza. No sé si el hecho de que seamos psicólogos más bien, yo creo que hemos sido un par de seres humanos que reconocemos que incluso nosotros a veces necesitamos de ayuda y de terapeutas que nos han fortalecido en elementos que en ocasiones no han sido fáciles y que los hemos podido trabajar de una manera muy poderosa y significativa, porque reconocemos que somos aprendices también, somos personas que estamos continuamente queriendo aprender y buscando de personas que efectivamente nos apoyan. Y por eso nos gusta también no solamente impartir estas charlas, sino asistir a eventos, por ejemplo, como estuvimos en el Congreso de Yucatán. Sandra, un saludo para ti, la presidenta de la Asociación Mexicana de Constelaciones Familiares. Gracias por tu apoyo y tantas otras personas que siempre nos han apoyado. Nosotros vamos a estos lugares con el ánimo de aprender, de sanar todavía, porque alguien me decía, uy, entonces ustedes que son consteladores y son psicólogos, pues están por... No, que va, uno todavía, yo digo que el día que yo no tenga nada más que sanar, estoy listo para entrar al reino de las carnes frías y espero todavía que eso se demore, porque yo todavía no me quiero morir. Muito bem. Penso que já estamos com um grupo, não? Bem. Então, vamos dar um contexto, não? Queremos, porque o tema é largo, verdade? Há muitas facetas, não? Faces dessa questão da comunicação consciente na pareja. Pero nós queremos basicamente aqui, nesta uma hora e meia, abarcar quatro temas, não? Ou não tão profundamente, pero depois vamos deixar espaço para serem perguntas, não? Então, seria interessante vocês escutarem, pero se tem alguma pergunta que salta
Escribam acá, que vou mirando, ¿verdad, Ramiro? Também. Termino, finalizo, Ramiro, também a ideia e abrimos e vamos conversando, não há problema. Então, basicamente, quatro temas, não? Adentrar esse mundo de la inconsciência na comunicação, não só de la pareja, en la comunicação, ¿verdad? Porque temos muita coisa que comunicamos de forma que está de forma inconsciente, que o outro recebe sentindo. ¿Verdad? Podemos hablar uma coisa e comunicar com nossos gestos, com a mirada, com nossa postura, outra, Con los silencios, mi amor. com silêncio, não? E esse silêncio sabe ser cruel, não? Porque às vezes o silêncio nos hace reflexionar ou às vezes genera no outro, dependendo de suas heridas, que isso vamos falar, um sentimento de indiferença. E não existe coisa pior para o ser humano que a indiferença, verdade? Então, se aí ativam-se todos os mecanismos de defesa do outro. Pero, então, vamos trabalhar um pouco da inconsciência na comunicação. Por que discutimos em pareja? Se vocês pararem para analisar, é sempre sobre um determinado ponto. É sempre uma questão que hace ruído, ¿verdad? É como uma memória que está atrapada no tempo e no espaço e nos hace um túnel, não? Que de ressonância que estamos aí, yendo e volvendo. Como então se passar, não? Quando estamos atrapados nisso, como passar do comportamento reativo ao comportamento responsivo, não? Que nós chamamos que é o diálogo consciente, é responder, sair do automático da reação e poder integrar a reflexão e Sí, poder responder ao que está passando. sí, Linda, quiero agregar algo ahí porque nosotros muchas veces no le prestamos atención a las palabras y las palabras tienen un poder muy grande. Y yo pienso que cuando se hace referencia a las múltiples inteligencias y se habla de la inteligencia emocional y se habla de la inteligencia corporal, yo pienso que de igual manera nosotros podemos hablar de las múltiples autoestimas, una autoestima corporal, y yo hablaría incluso de una autoestima comunicacional. Tal vez pocos hayan escuchado sobre ese concepto. Hablar de la responsabilidad como un valor esencial en las dinámicas de las parejas, porque hoy nos vamos a centrar más en el tema de las parejas, hacemos referencia en la habilidad para responder. ¿Cuál es mi habilidad para responder? ¿Sí? ¿Y cómo puedo desarrollar una buena habilidad para la respuesta? Entonces eso es bien importante. ¿Sigue, Linda? Perfeito. E então, o quarto tema seria, porque o resultado de uma má comunicação é a desconexão na pareja, não? Atendemos muitas parejas e todos chegam se queixando dessa desconexão, que vai reflexionar ou na sexualidade, ou em los hobbies, que não há nada em comum, ou em silêncio, não? Estão juntos, pero não há de que hablar. Então, lo que vai reflexionar o problema da comunicação é a desconexão da pareja, hasta o ponto que podemos Sí. entrar em uma triangulação, hasta o ponto de cerrar a relação, enfim. Então, que é necessário para volver a reconectar-se, não? Porque muitas vezes as parejas chegam assim, mira, chegamos a um ponto que não há mais como conectar-se. Pero Perdón, Linda, quiero agregar algo ahí y disculpa que yo te voy a ir interrumpiendo, pero con mucho respeto porque me gusta hacerlo tan. aqui só um segundo, minha pergunta assim, ó. Vocês com tudo que sabem também peleiam? Sim! Bueno, entonces, porque, por ejemplo, ahora hacía referencia a lo de la desconexión, ¿cierto? Y me hace acordar de un caso de una paciente que yo atendía
que incluso primero la estaba atendiendo en consulta individual y después trabajamos en una constelación familiar. Y ella me decía, no, doctor, es que con mi marido no hay comunicación. Yo llego a la casa y él está pegado del control remoto viendo los partidos de toda la Liga de México y después los de Guatemala y después los de la Eurocopa y está con el control remoto ahí. Yo soy muy mal hablado para que sepan. Y yo le dije, y ella me dice que no hay comunicación. Y yo, claro que sí hay comunicación. Él simplemente te está queriendo decir que prefiere estar pegado del control remoto que de una teta tuya. Así es sencillo. Y ella, ay, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque realmente es una forma de estar queriendo decir algo. ¿Sí? Y entonces ella señalaba que por culpa de él. Pero cuando evaluamos también cuál era la responsabilidad de ella para que eso se hubiera presentado. Entonces ahí nosotros podemos ir y en la constelación que le hicimos, porque nosotros también hacemos constelaciones de pareja, es muy lindo ver cómo se pudo encontrar más que la búsqueda de culpables, porque generalmente siempre estamos buscando culpables por culpa tuya, no, que es por culpa tuya, no, y eso no sirve para mierda. Desde el origen mismo, cuando le preguntaron a Adán que por qué comió manzana, le echó la culpa a Eva y le faltaron cojones a él para decir, yo quise comer manzana. Y por eso, una de las cosas que me encanta de las constelaciones es que se centra en la búsqueda de soluciones. Y la biodanza también lo trabaja ya desde el cuerpo. Linda, yo tengo que contar algo más o menos así, que tiene que ver como con la comunicación, ¿sí? Y recuerdo una vez que el papá le decía a su hijo, y me hace el favor y no me hable cuando yo le esté interrumpiendo. O sea que Linda, disculpa por haberte interrumpido y sigue fluyendo. Bueno, a ideia é irmos construindo juntos, não? Eu sou mais estrutura, vocês vão perceber, Yo e soy é más aire. parte, não? De minha forma de comunicar, não? Eu tenho uma estrutura, eu estou sempre projetando os cenários, não? Vocês vão ver às vezes eu mirando assim, porque é para onde quero ir. Ramiro é mais sente e habla, pero não há problema. O importante é que podamos estar construindo juntos, verdade? Então, me gostaria de começar hablando exatamente desse tópico de los patrones inconscientes da comunicação em pareja, não? Porque há patronos. Ok? Podemos dizer, ah, somos únicos, pero na realidade há patrões, porque todos nós somos seres humanos, então algumas coisas em comum há, não? Então, a primeira premissa desses patrões inconscientes é que não hablamos solo com palavras, nós já hablamos disso, verdade? Hablamos com nossa história. Então, não é solamente o corpo, no corpo está um registro histórico de todas as nossas experiências, inclusive a forma de nosso corpo, não? Uns são mais delgados, mais com propensão de ter mais gorduras, não? Mais tonos, menos tonos, isso tudo está relacionado à nossa história. Então, em constelações familiares, compreendemos que nadie se comunica desde o ser. Traemos, não? Cada palavra, cada silêncio, o tono de voz, a reação está sim ou sim atravessada por lealdades. Que lealdades são essas? Lealdades por experiências passadas de nossa história personal, verdade? Coisas que passamos. Então, nossa reação tem um fundamento, muitas vezes não consciente, pero está fundamentada em coisas que vivimos e também fundamentada na história de nosso sistema familiar de origem, não? Porque são patrones. Meus padres viram como seus padres se relacionaram, tomaram nação. Eu quero ser diametralmente oposto, pero está atrapado aquele modelo de relação, por isso que quer ser oposto, então continua atrapado aquele modelo. Então, vamos traindo esses modelos de relação, não? Então, muitas vezes, quando uma pareja discute, não são suas dimensões adultas que estão falando, não? Senão sua dimensão ninha ou ninha herido, buscando o quê? Pertenecer, ser visto, ser considerado.
¿no? Buscando, chamamos el primado, ¿no? Tener la atención. Por quê? Porque, infelizmente, atuamos desde estas nossas heridas emocionais, não? Para não volver a ser ou humilhado, traicionado, ou abandonado, ou desamparado, não? Ou tratado com injustiça. Então, estas são basicamente as heridas que direcionam a comunicação. Então, desde a neurobiologia, estes patrones, como se gravam esses patrones, não? Eles se gravam como circuitos automáticos no cérebro emocional, na amígdala, precisamente, não? Ante uma situação que é similar a uma outra vivida lá na infância, que acontece? O corpo reaciona sem pensar, porque já está aí uma memória impregnada. A mim me gusta muito, se vocês querem buscar, o neurólogo e neurocientista Damásio, Antônio Damásio, que ele é um português, que ele é um destacado investigador nessa área, não? Da questão das reações, das emoções. E ele nos mostra que a emoção precede a razão. Primeiro o corpo sente, não? Sabemos hoje que quem sente, em primeiro lugar, é o coração. Então, o cérebro interpreta os batimentos cardíacos e ele diz: isto é horrível, isso é bueno, isso é agradável, isso é peligroso, não? Toda a nossa mente vem nesse diálogo com o corpo, não? Então, o corpo sente e a mente justifica a atitude que vamos ter, certo? Por isso que creemos que decidimos como falar, quando em realidade o corpo já decidiu por nós outros. Então, por isso que muitas vezes as parejas têm boa vontade, querem cambiar a forma de falar, pero dizem assim, eu não sei o que passa comigo, parece que eu sou possuído. Na realidade, tu é sequestrado emocionalmente. Essa é a palavra, realmente, tu é sequestrado emocionalmente. E tu vai acionar um patrão que já está automatizado em tu parte aqui do cérebro reptiliano, que Linda, é de hecho, onde estão os instintos. Só um segundo, meu amor. E não passa pela área do córtex, da reflexão. Tudo que está automatizado, tu és incapaz de interferir. Tu pode automatizar outro patrão para que ele passe a ser a hora tu reação automática, verdade? Porque sí, infelizmente em todas essas investigações de neurociência, a mim me encanta, eles estão buscando como borrar um trauma, não? Dentro do circuito neuronal, não? E não conseguem borrar um trauma. Eles conseguem criar uma outra vivência tão intensa emocionalmente que passe a atrair a reação em detrimento daquela reação que é limitante. Diga, meu amor. sí. Dos cositas, mi amor, porque cuando estabas haciendo referencia, por ejemplo, a esas heridas que nosotros traemos, incluso transgeneracional, a mí me gustaría saber quiénes de acá se vieron la serie de Netflix Mi Otra Yo, escriban el número uno y el número dos, pueden escribir el número uno y dos, los que se leyeron el libro Este dolor no es mío. Porque, excelente, por una razón muy sencilla. Les recomiendo porque todavía no veo, ya hay gente que sea perfecto. Hay un elemento muy importante con respecto a lo que mi amada Reyana está diciendo y tiene que ver precisamente con la forma en que el cuerpo comunica. Por eso nosotros en constelaciones y en la biodanza, Reyán, que es la maestra, ella lee perfectamente el cuerpo y a los estudiantes en la formación nosotros les enseñamos parámetros para que lean el lenguaje corporal, no solamente de la persona que se está constelando, sino de todos los asistentes, ¿sí? Y de hecho también, para ir más o menos respondiendo una pregunta que alguien hacía, decía, mi esposo Aham, quando chega, ele tem um patrão automatizado de ser viciado em televisão, verdade? entonces, más que nosotros señalarlo a él como culpable, porque no nos gusta buscar culpables, la idea es buscar soluciones. ¿Cuál va a ser el camino para que él
tome conciencia y tú tomes conciencia de la dinámica relacional y la dinámica comunicacional que ustedes están viviendo. Porque es muy fácil uno decir, ah, no, el culpable es él, claro, es que así ha sido siempre, eso es porque lo aprendió de los papás o porque no importa. Lo importante es buscar las soluciones, ¿ya? Y sí, cuando haces la pregunta, ¿qué será lo que me está queriendo decir? Entonces, o sea, con esas actitudes, y más importante eso es, ¿qué me quiere decir o qué me quiero decir yo a mí misma el haber estado con esta persona o haber elegido esta persona? ¿Qué es lo que yo estoy refrescando de mi historia personal? ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo necesito sanar y trascender? Eran esos dos punticos, mi amor, que quería complementar. Sí. Porque recuerdem sempre, verdade? Nós outros, quando estamos em pareja, há sempre uma ação e reação, e a reação volve a ser ação, quer dizer, os dois contribuem para a dinâmica da pareja, Uhum. não? Não há um culpado ou um inocente, verdade? Todos são responsáveis. Y ahí es donde terminamos, sin darnos cuenta, jugando ping-pong con una granada. A ver a quién putas le estalla primero. Sí, porque entonces tú un pan, tega para allá, pin para allá, no, que está tan, tan, tan. Y pasa hasta con los hijos, con los hermanos. Y es jugar ping-pong con una granada. Exatamente. Então, estamos bem hasta cá, verdade? Dando um lugar ao corpo e mente. Agora vocês vão entender melhor. Porque pensamos que a mente está dissociada do corpo, não? A mente está no corpo, verdade? Então, isso é bem importante. Dentro da mirada da biodança, que a mim, eu particularmente, verdade, eu sou fã da biodança, a tal ponto que me tornei facilitadora, verdade? Porque vi os cambios em mim. E a biodança tem a faculdade de dedicar-se a trabalhar as relações humanas, verdade? Eu não conosco, eu sou muito curiosa, eu estou sempre experimentando coisas e não conosco um sistema tão profundo que integre, não? Mente, corpo e expressão. Por quê? Porque dá um lugar à consciência corporal dentro da relação. Porque uma coisa é só ter consciência de meu corpo aislado. Eu estou aqui, hago yoga, hago meditação. Mas o que passa contigo quando se relaciona com alguém? Há um terceiro que chama dinâmica, não? Eu, tu e nós outros. Então, nós outros temos uma interferência muito grande em nós. El outro e nós outros. Então, muitas vezes miramos só o outro, porque o nós outros é um ente invisível. Pero isto chama-se a dinâmica que se estabelece entre nós outros, entre tu e eu. Então, dentro da mirada da biodança, e aqui entra uma clave fundamental, e partimos da premissa que o corpo sempre recuerda, não? Tudo que passa com nós outros há um imprint bioquímico em nossas células. E esta memória está aí. Então, se o corpo está sempre buscando recordar o que a mente intenta olvidar. Porque a mente, ela tenta, através dos mecanismos de defesa do ego, negar determinada situação que foi muito difícil, projetar no outro aquilo que eu não suporto de mim, não? Dissociar. Então, tentando buscar a cordura, verdade? Então, esses mecanismos têm essa intenção. E isso resulta em uma dissociação. Então, a biodança, através do movimento, da consciência do movimento, do estado de vivência, que é trazer a pessoa aqui e agora, aquilo que está invisível se torna visível. Ou seja, de onde estou me comunicando quando entro em relação com esta pessoa. Então, estou me comunicando desde o medo, porque eu tenho a consciência de como é meu corpo no estado de medo. Como é meu corpo em estado de ataque? Antes mesmo de fazer qualquer coisa, verdade? Porque há toda uma preparação para a reação. Recuerden que a emoção
Sempre há movimento. Sempre quando eu me emociono, emoção é energia em movimento. É o que dá vida à expressão. Não importa se é com a palavra, se é com o resto, verdade? É a emoção. Então, a biodança parte dessa premissa e percebemos então, através das classes, como é nossa reação, de onde estou comunicando, desde um medo, desde a necessidade de huir, desde a necessidade de atacar, verdade? Desde o estado de presença, porque, mira, isso é o que queremos, verdade? Porque quando estamos em presença, estamos integrados. Nossa expressão, nosso sentir, nosso pensar. Podemos tomar a situação com a minha pareja como singular. Eu já não me deixo guiar por mis traumas anteriores, certo? Esta persona é esta persona aqui e agora. Não é essa persona de ayer que cometeu tal coisa, não. É esta persona aqui e agora, né? Então, a pergunta aqui é, já para começar uma reflexão, quanto sou capaz de perceber e tomar as situações que passam entre eu e minha pareja como atuais, que está acontecendo aqui e agora, para que tu puedas posicionar-se de forma presente. Exacto, Linda. Quiero ahí porque me parece muy importante ese punto que tú haces referencia y qué es eso de estar presente. Y ahí yo traigo a colación una sabiduría ancestral y es una sabiduría de los toltecas, que ellos plantean de que no existen 4 puntos cardinales, sino que existen 7 puntos cardinales y el séptimo es el más importante, que así como existe el norte, el sur, oriente y occidente, está arriba y está abajo y está el centro. Y si yo no pierdo mi centro, así esté en medio de la selva, en medio del desierto, en medio del mar o en medio de una crisis bien brava, si yo no pierdo mi centro, yo no estoy perdido. O si pierdo mi centro, ¿cómo hago para recuperarlo lo antes posible? Porque cuando uno está centrado, está en presencia. Y cuando estoy en presencia, efectivamente tengo la facultad, la capacidad de ver panorámicamente, tomar conciencia de un montón de variables, de factores. Y por eso nosotros a los estudiantes en la formación le enseñamos que el instrumento del constelador es su propio cuerpo. Y estar en presencia, poder estar detallando u observando un montón de detalles en el entorno y en el interno de él. Y eso es estar en presencia. Lo mismo vamos desarrollando esa habilidad en la comunicación en la pareja. Porque como dice mi amada Reyán, muchas veces, si yo no estoy en esa presencia, puedo ser reactivo. Pero ¿y si yo llego y digo, ok, voy a recuperar mi centro si lo perdí? O si veo que de pronto la otra persona perdió el centro y yo no pierdo mi centro, va a contribuir a que ella gane su centro también. ¿Ya? Eso tiene un efecto de resonancia mórfica y entonces, en virtud de eso, podemos encontrar ese centro y decir, ok, espere, esto es de una herida de mi infancia o incluso de una herida que mi pareja me causó hace 1 año, 2 años, 3 años, y cómo la estoy procesando. ¿La he superado o no la he superado? Entonces es muy importante y para mí hacer énfasis en ese aspecto esencial de lo que es la comunicación. La palabra comunicación viene comunión, de unir, ¿no? Y el diálogo, el prefijo día, quiere decir a través logos, pensamiento, ¿sí? De ahí viene la palabra diálisis, diarrea, en fin. Pero entonces nosotros a través de la comunicación, poner en común, comunión y un diálogo y una dialéctica, entonces podemos ir escalonando en conocimiento, en sabiduría, en trascendencia, en descubrimiento y lo más importante, en sanación. Yo no conozco proceso de mayor crecimiento personal que las relaciones de pareja. Póngame al mejor psiquiatra, póngame al mejor psicólogo, pero eso se queda en pañales comparado
con la convivencia con una pareja, porque eso sí le descubre a uno todas las sombras, todos los demonios. Entonces, yo no conozco proceso de mayor contundencia y trascendencia que la dinámica de una relación de pareja. Y eso es un desafío y efectivamente para mí es una de las cosas que me inspiran a estar trabajando continuamente en estos temas. Sigue, Linda. E uma coisa que gostaria também de ressaltar, verdade, dentro do que estamos construindo de pensamento com vocês, que não é tu pareja o problema. Muitas vezes entro aqui no consultório, não, um é culpado, outro culpado. Não, é o patrão que se ativa entre vocês. El patrón limitante que se ativa, ¿no? Los niños, que el dolor que ativa el comportamento desta pareja, ¿no? Entonces, por isso que digo que é muito comum discutirmos, as discussões ser sempre sobre o mesmo tema. Por que então? O conflito não é que se repita por casualidade, verdade? Ah, porque aconteceu. Se repete porque aún não foi esta questão não foi integrado em tu corporidade, não? Aquela forma da pessoa atuar genera uma reação. E quando nós falamos corporidade, é um término, não, usado para expressar mente e corpo como uma unidade inseparável. Porque, em realidade, a mente está no corpo e o corpo está na mente. Infelizmente, né, durante muito tempo, se creyó que a mente vivia solamente no cérebro, como se fuera um software separado do restante do corpo. Hoje a neurociência moderna, verdade, ha demonstrado que essa ideia é incompleta. Hoje sabemos que mente e corpo formam uma unidade inseparável. Essa compreensão está profundamente fundamentada em todos os preceitos, em tudo que Antônio Damasio investigou e comprovou, não? E dentro de meu programa desse Neuroavance, de um fundamento mútuo, câmbios de hábitos, como criar hábitos, não? Hábitos expansivos para que passem a ser atratores, não? E não te deixe consumir pelos hábitos limitantes, muito basado em todas essas descobertas de Antônio Damasio, tá? Em las constelações decimos, não? Lo que não se ordena se repite, certo? Há que ordenar, há que poner ordem. A quem pertenece isso, a quem não pertenece, qual é mi grado de autonomia frente a isso. Então, Jerarquía, oi? la jerarquía, por ejemplo, mi amor. Claro, Y por porque eso, Bert Hellinger, cuando habla de que con el amor no basta, ¿no? Es bien importante. sim, porque essas discussões recorrentes na pareja suelen estar relacionadas a três aspectos estruturais da relação. Quando digo três aspectos estruturais, é que hacen parte da estrutura, do núcleo da relação. Um dos aspectos é o que já hablamos, que são as 5 heridas emocionais, verdade? Que de alguma maneira, no momento que aquela atitude, aquele tono de voz, aquela mirada, não entra, verdade? Aciona em ti é como um gatilho, não? Que te exclui, te hace sentir que não está pertencendo, que não está sendo visto, que não está sendo considerado de alguma maneira. El outro aspecto desta estrutura, ¿no? de la relación es el desequilíbrio entre dar e receber. Nós aqui não vamos profundizar porque temos muitas charlas sobre isso, ok? Pero com gosto podemos compartilhar outras charlas que nós outros trabalhamos das 3 ordens de amor, não? Nas relações. E o terceiro é a confusão de roles, que aí é o que Ramiro estava falando, que ela muitas vezes a perda da hierarquia, não? Quando
sobretudo quando envolvemos os hijos, daqui um pouco os hijos é que estão criticando os padres, um dos padres se foi, um hijo assume o lugar de padre, enfim. E isso empieza a generar muito ruído em la comunicação de la pareja. E se vamos falar desde a neurobiologia, cada discussão vai ativar o mesmo loop neural. Então, isso aqui é bem interessante, porque quando eu descobri isso, me encantou. Quando temos as mesmas discussões, qual é esse loop? Primeiro é o estímulo, é aquilo que eu falei del gatilho, não? Quando tu identifica qual é tu gatilho de se quedar cega ou não conseguir mais escutar, verdade? E entrar e se quedar plantado em tu verdade, já é um grande passo. Depois, há uma interpretação automática. Uma vez que esse gatilho disparou, tu não reflexiona. Tu interpreta automaticamente que tu estás em perigo. Tu corpo reaciona, tu estás em modo perigo. Quando tu corpo está em modo perigo, não há amabilidade que resista, ok? Porque isso é biológico. Todo o corpo está hecho para defender-se ou atacar. Então, se passa a terceira etapa, que é a reação defensiva. Ou tu vas atacar, ou tu vas huir, ou tu vas defender-se. E a quarta etapa é a confirmação do medo original. Viu como eu tenho que ser desconfiada? Viu como eu não posso fazer isto? Viu como é ele responsável? E é que é o medo, não é aqui, é o medo lá de atrás que ativa. Então, aqui entra uma premissa muito importante que o cérebro prefere o conhecido, isso é biológico. Há coisas que não podemos cambiar, porque é como o cérebro funciona. O cérebro vai sempre preferir o conhecido, incluso quando duele, do que preferir o desconhecido. Por isso que, sem consciência, repetimos aquilo que nos duele, aquilo que nos hace dano, porque é conhecido. E esse ponto é muito, muito importante, cada um reflexionar, verdade? De onde tu estás atrapado nesse looping? Que és conhecido, que dor é conhecida, porque depois reclamamos, ai, por que elijo sempre esse caminho? Porque és o conhecido. Infelizmente é assim. Então, primeiro tu tens que começar a reconhecer qual é o caminho conhecido, não? Perdón, Linda, incluso eso puede explicar por qué muchas veces, como la pregunta que hacía alguien, o más que pregunta era una afirmación, que, ay, es que mi marido se parece a mi padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una estructura conocida, inconsciente, de la forma en que no solamente mi padre se relacionaba conmigo, sino mi padre se relacionaba con la madre. Entonces eso se convierte en algo adaptativo y entonces, precisamente por esa comodidad, en psicología se le conoce como economía cognitiva, entonces la persona va a repetir ese patrón y salir de ahí es más difícil porque entonces, ya mirándolo desde las constelaciones familiares, estoy siendo desleal a mi familia. Estoy siendo, digámoslo así, la oveja negra o la oveja colorida, como le dicen hoy en día, de la familia porque estoy haciendo algo diferente. ¿Ya? Sim. Entonces es Inclusive, meu importante. amor, aqui alguém está dizendo minha herida da infância é por mi padre e minha esposa é igualitico a eles. Exacto. Hasta lhe gustam as mesmas músicas, não? Então, vamos vendo essas correlações. Então, em nossa última charla, como cerrar ciclos, explicamos muito el, como se diz, a conexão del apego. Depois, se vocês querem, podemos entrar muitas pessoas novas no chat, podemos novamente colocar o link. Essa charla explica toda a dinâmica, essa era a palavra que eu queria dizer, del apego. Por que nos quedamos apegados mesmo a coisa que nos fazem sofrer, verdade? Hablamos um pouco das relações narcisistas, relações tóxicas, não? Porque nos quedamos aí atrapados. Então, mas assim, resumidamente, Antônio Damasio, não? Ele explica
essa questão do apego, porque o cérebro busca o que ele chamou de homeostase emocional, não? A homeostase emocional é esta tendência natural do organismo de manter o equilíbrio interno, não só a questão física, temperatura do corpo, não? Ritmo cardíaco, sino também a questão emocional e relacional. Então, desde estas investigações de Antônio Damasio, entendemos que o cérebro não busca a felicidade. Isso é uma conquista de muita consciência. O cérebro busca estabilidade, verdade? Então, se nós temos que fazer um upgrade em nosso software básico, o Windows, verdade? Porque nós também temos uma área que busca algo maior, não algo infinito, algo eterno, que é a nossa área, é a nossa dimensão transcendente, não? Todos nós outros anelamos a felicidade. E o cérebro, o software básico, o Windows, é sobrevivência, sem Por eso, ser Linda, sobrevivência física. por eso, Linda, aquí quiero traer a colación dos cosas, ¿no? Yo recuerdo, y lo he mencionado en varias conferencias, ¿no? Cuando estudiaba sexología, que una profesora nos decía que el papá de ella era un hombre que creía mucho en el matrimonio y que creía tanto en el matrimonio que llevaba 5 matrimonios. O sea que podíamos decir que él ya había encontrado una estabilidad. Bueno, y la verdad, si no creyera tanto en el matrimonio, no se hubiera casado 5 veces, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, y me acuerdo que una vez conversando con otro de mis grandes maestros, con Alberto Restrepo, él decía, a ese hombre hay que decirle que se desestabilice. ¿Por qué? Porque ya estaba estable en que cada 4 años se divorciaba. Y por ahí una vez tuvimos una constelación de una persona que las relaciones no duraban sino 2 años. 8 anos, síndrome de aniversário, era De impressionante. aniversario. Entonces, y eso son patrones muy inconscientes y es algo con lo que, por fortuna, diría yo, no sé si utilizar esta palabra, pero sí, la voy a utilizar, nos toca batallar. ¿Por qué? Porque es precisamente como esa búsqueda como diría Sócrates, una vida que no ha sido bien explorada, bien reconocida, no merece ser vivida. Entonces, uno estarse autocuestionando por qué estoy en esto. Y es interesante. Y de una u otra manera va contribuyendo a que efectivamente podamos ir elevando cada vez más nuestro nivel de inconformidad, porque en ese nivel de inconformidad, pues vamos a querer alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos, ¿sí? Yo nunca he visto un perro que diga, ay, no, yo quiero ser mejor perro la semana entrante que la pasada. O una vaca diciendo, no, es que definitivamente, qué pereza ser vaca, que lo están ordeñando a uno. No, yo quisiera ser más bien un águila. No, pero el ser humano sí tiene esa posibilidad. Quiero mejorar como ser humano, quiero mejorar la comunicación con mi pareja, quiero mejorar la comunicación con mis estudiantes, quiero mejorar la comunicación con mi familia. Não, Y inclusive, não, meu amor, agora jueves nós vamos dar outra charla para os que querem conhecer. Aqui falamos muito do inconsciente personal. Nesta outra, vai ser quem decide por ti. Vamos enfocar mais no inconsciente coletivo, os arquetipos. Vai ser uma charla bem enriquecedora também. Então, hasta aqui penso, não, que empieza aclarar, não, um cenário, porque paradoxalmente, não, elegimos relações conflitivas, verdade? Porque por vezes a relação conflitiva pode resultar como algo familiar e conhecido. Tu viene de relações, não, muita confusão, e aí tu vas inconscientemente decidir, não, por relações conflitivas. Então, assim, muitas vezes eu trabalho muito com mulheres, não? Eu hago retiros com mulheres, agora em março tem um outro retiro de mulheres, e aí as mulheres têm mania de dizer que é o dedo podrido, não? Eu cambio os ombros, pero elijo sempre a mesma dinâmica. Yes, é o dedo podrido, verdade? Exato. Bueno, dentro de la biodança, perdón, Linda, que tengo que, porque muchas personas no entienden el concepto del dedo podrido. bueno, Yo lo voy a decir con una historia, ¿sí? Llega una persona y va donde el médico y le dice, doctor, me toco aquí y me duele. 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 Cuando llega el médico y le mira el dedo, sí, usted tiene el dedo fracturado.
¿Qué quiere decir eso? Muchas veces creemos que es el otro, pero no, soy yo el que estoy, el dedo de la elección, porque uno dice, yo quiero este otro, entonces uno va seleccionando y ahí es donde selecciona, yo no sé si equivocadamente, sino porque, por ejemplo, yo fui estudiante, podría decir que fui discípulo de Walter Rizzo, y a él le hicieron una entrevista muy interesante donde hace referencia a por qué fracasamos en el amor. Y hay dos cosas que yo no comparto de esa muy buena entrevista que le hicieron. Lo primero, que él dice, bueno, fracasamos en el amor por muchas razones. Entonces yo digo, para mí, primero que todo, uno nunca fracasa en el amor, porque el amor por esencia no puede ser un fracaso, ¿cierto? Y lo segundo que él dice, que yo, si tengo la oportunidad de volverme a encontrar con él, que cuando él plantea de que es que elegimos mal, yo no creo que uno elija mal. Uno elige a la persona que necesita elegir para vivir lo que necesita vivir por el tiempo que lo necesite vivir. Muchos de aquí conocen la experiencia de que yo cuando me divorcié quedé con mis dos hijas pequeñas porque ella no tenía las condiciones emocionales y económicas. Entonces cualquiera decía, entonces usted eligió mal a su pareja. No, yo elegí la persona que necesitaba elegir porque ella, con sus conductas, con sus situaciones, me ayudó a mí mucho a crecer. Y yo quedé con mis dos hijas y eso fue para mí una gran bendición. Tenían 5 y 6 años y yo no tenía ni con qué pagar a una empleada del servicio y bueno, Rellano hoy me hacía referencia y me decía, mi amor, ¿tú te has dado cuenta cuán significativo fue que tú hubieras quedado con tus dos hijas? Y yo le digo, claro, ahora cada vez me doy cuenta más, porque por ejemplo, y eso tiene que ver con comunicación y con comunicación incluso en la relación de pareja, porque yo vengo de una cultura machista, controlador, posesivo, y resulta que tengo dos hijas mujeres, no por casualidad, las constelaciones hacen claridad en ese sentido, y llevo a mis hijas donde una psicóloga y esta psicóloga, además de hacerme unas preguntas muy confrontadoras a mí, porque yo cuando eso no era psicólogo, y ya las llevo allá y me dice, Ramiro, ¿quién es la persona que tú más amas? Y yo dije, no, mis dos hijas y mi madre, y llega y me pega unas confrontadas y después me regaló un maravilloso libro, Mujeres que corren con lo lobo. Yo digo que mujer que se respete se tiene que leer ese libro. Y ese libro me llevó a conectarme con mi esencia de mi lado femenino. ¿Por qué? Porque yo tenía negado mi lado femenino. Y por eso en la entrevista que me hizo Ismael Cala, yo le hacía referencia. Si yo pudiese hacer algo, trabajar para que los hombres integráramos más nuestro lado femenino, porque como me decía otro maestro, así como yo trato a mi propio femenino, voy a tratar el femenino afuera. Y yo que primero era negado en la parte emocional, que no lloraba por nada, este chiste muchos me lo conocen, yo hoy en día soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque aprendí a conectarme con mis emociones y eso no desdice de mi virilidad, de mi masculinidad, en fin. Entonces, en ese sentido, quería hacer precisión en ese aspecto. Mujeres que correm com os lobos, já está aí. Clarissa Píncola Estes. Correcto. Bueno, mi amor, vamos dar seguimento porque já são 9, não, nós hablamos Ay, muito. amor. No, yo te digo que es que el problema es Entonces, dentro de la visão da biodança, não há expressão emocional, quando não há essa expressão integrada, fatalmente a emoção busca saída através da palavra, verdade? Quando nós outros não liberamos com o movimento, com a resposta natural do corpo, alinhada à emoção que estamos, fatalmente a emoção vai sair através da palavra dura, ou del reproche, ou del silêncio castigador, verdade? Então, eu não digo nada, minha indiferença, ok? Não é um silêncio para refletir, verdade? Então, como mensagem hasta aqui, eu acho que é importante irmos assim, fazendo alguns cerres, não para não se quedar com coisas muito abertas. Em la prática, en la mayoría de los casos, ¿no? De las parejas, quando discutem, não discutem por um tema atual. Não é esse tema atual. Discutem por uma emoção antiga, verdade? Que não foi acorrida, que não foi integrada em la corporeidade, ou seja, nessa totalidade do corpo e mente, não? Então, em esse ponto, penso que todo mundo deve estar perguntando, então, como passar da reação para o diálogo consciente?
não? Como conseguimos dialogar, não? E aqui entra uma outra premissa muito importante, não? A consciência empieza quando o corpo deixa de estar em alerta. Isso é muito importante. Quando tu corpo está em alerta, em mecanismo de defesa, a reflexão, tu capacidade de reflexão, como se diz, a informação del córtex, sobretudo no pré-frontal, reduz, ¿verdad? Então, cada vez mais tu entra no comando, na ruta que está automatizada. E tu não tienes lucidez, capacidade de raciocínio. E quanto maior a tensão, quanto maior o medo, mira, existe um mecanismo dentro do nosso cérebro, é como apagar a chave. Sabe quando tu sobrecarrega os enchufes com várias coisas elétricas, não? Cai uma chave, não? E a chave que cai em nossa mente quando tu te sente atacado, que tu não vê salida, tu se sente impotente, não sei o que vai ser, eu não tenho, perdi o trabalho, não tenho como ganhar dinheiro, eu não posso me separar porque depois não tenho como cair morta, é porque é ele que ganha. Entra nessa coisa, dá, simplesmente desliga a atividade da área pré-frontal. E a área pré-frontal é que nos permite tomar decisões conscientes. Mira que grave isso, não? Entramos só com o mecanismo de sobrevivência e reação. Então, em esse ponto, e isso que eu estou dizendo é o ponto clave, é o ponto de transformação. Para podermos ter maior lucidez, há que trabalhar o corpo. Há que aprender a relaxar-se, não? Desde a neurobiologia, novamente, me gusta, não? Saber dizer que para que nós podamos dialogar, não? Temos sim ou sim que baixar o estado de ameaça. Então, às vezes, se já temos um anclaje no ambiente que discutimos com nossa pareja, não é conversar nesse mesmo ambiente. Há que trazer um ambiente novo. Há que fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque não só ele start está em la persona, pero também no entorno. Então, se tu podes ser diferente, se tu queres conversar sobre determinada coisa, cambiar de lugar onde sempre os eles discutem. Há parejas que discutem em la mesa o tempo todo, verdade? Discutem em la cama antes de dormir. Não, não, a cama não é o lugar de trazer coisas polêmicas, verdade? Não é esse lugar. Então se empieza a criar uma anclagem de rechaço. Então são coisas que tu podes trabalhar, verdade? Então, quando esse modo de defesa está ativado, neurologicamente, tu não consegue escutar. Acabei de explicar, cai lá a chave, não? Então, segundo Damasio, para que nós empeçamos a entrar num diálogo consciente, primeira coisa é aprender a regular nossa emoção. É a condição primária para pensar, senão não podemos pensar. Segundo, segundo as constelações, solamente a pessoa em sua condição adulta pode dialogar. O ninho herido só reaciona. Então, quando tu tens a reação, tu já sabes que tu não está na tua condição adulta. Tu tens que parar, pedir um tempo. Diz, mira, a hora não é o momento para mim, porque eu já reagi mal, porque algo em lo que tu me perguntasse, em lo que tu estás me confrontando, ou em lo que tu estás dizendo, me ativou, foi um gatilho, e eu estou sentindo que tu está me ameaçando. Porque se eu já elevo a voz, se eu me calo, cerrada, isso é uma reação de ninhos, ok? Segundo a biodança, não? A regulação empieza no corpo, no ele discurso. Não adianta tu dizer para tua pareja, dizer, abre o que está sentindo, abre mais baixo, abre mais rápido, porque a palavra já é uma consequência de um mecanismo que foi acionado. Não é que a pessoa não queira, ela não consegue. Então, você tem que dar um passo hacia atrás.
Isso é muito importante. Cada um reconhecer onde está seu mecanismo, não? Como aciona e dar um passo atrás. Porque se tu continua aí, não há diálogo. Só há ataque. Aí a vítima e o vitimário. E aí vai entrar no Salvador, às vezes metemos nos erros. É um caos, verdade? Então, eh, por isso, como que eu vou construir isso assim? Para que nós outros, cada um, em sua dinâmica de pareja, pueda construir um câmbio real, não? Realmente, primeira coisa, há que haver uma disposição de ambas as partes. Vocês concordam? Se só um quer trabalhar suas coisas porque o outro não reconhece seu ninho herido, sua forma obtusa, cerrada de atuar, que também contribui para o não diálogo, é muito difícil que a pareja pueda progressar. Há que haver uma disposição. Qual é esta disposição, não? Que os dois queiram priorizar o vínculo e não querer discutir por quem tem a razão. Quando entramos nisso de la razão, hasta pode ser que o outro tenha a razão, pero em uma pareja donde la base é o amor, não importa quem tem razão. Importa que nós outros podamos chegar a um caminho comum, encontrar esse caminho. E não significa que eu abra a mão de minhas coisas, nem que o outro abra, mas que nós outros priorizemos o vínculo. Então, assim, aquele momento de rabia, em vez de dizer tal coisa, eu me calo e digo: Mira, eu necessito dar um passo atrás. Não puedo conversar contigo agora. Porque se eu vou seguir, vou te trazer dano. Porque eu estou com muita raiva, verdade? Ou eu estou me sentindo totalmente acuada, não sinto que tenho voz, só tu que. Vamos dar um passo atrás, depois volvemos a conversar. Certo? Muitas vezes, porque temos que conversar naquele tempo, naquele horário, é daninho para a relação. Não é o momento. Então, o que estamos priorizando? O reloj ou o vínculo? Então, essas são coisas que queremos trazer para vocês reflexionarem, porque isso oxigena o que é esse looping, não? Que estamos atrapados, porque um vai sempre dizer, tu sempre reaciona desse jeito, isso é um loop, certo? E a outra questão muito importante, Perdón, Linda, quiero interrumpirte porque por un planteamiento que hacen ahí y algo que tú mencionaste, ¿no? Muy importante. Y siempre lo decimos cuando acompañamos parejas en terapia. Para que una relación de pareja prospere, se requiere la voluntad consciente e inconsciente de los dos. Y obviamente, Una relación de pareja no prospere con uno de los dos, que consciente o inconscientemente no quiera o no pueda, es muy difícil. De hecho, por eso incluso a mí me encanta un libro que tiene que ver con comunicación que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y en el capítulo 12, Gary Chapman hace referencia precisamente a algo que Reyan les mencionaba hace un ratito. Sí, en ese capítulo que se llama Amar, ama lo que no merece amor. Ese es el capítulo. Y él cuenta cómo estaba ahí caminando con su esposa por un jardín y resulta que apareció una paciente de él y le dijo, Gary, ¿se puede amar a alguien que no merece amor? Y él muy sabiamente le dice, mira, tú y yo tenemos cita esta semana y entonces creo que es un tema que vamos a tener que hablar en la consulta. Pero él dice, en su manera, que a mí me parece muy agradable de relatar, dice, Ana, así se llama la chica, desapareció del jardín, pero su pregunta no desapareció de mi cabeza. Y él empieza a hacer una reflexión donde cuenta que él y su esposa Caroline tuvieron problemas al principio de la relación, pero los dos estuvieron dispuestos a crecer. Él lo dice literalmente y por eso incluso me gusta y tengo subrayada una palabrita ahí, que ustedes la van a ir subrayada, porque él dice así,
Nuestra situación, sin embargo, era diferente a la de Ana. Carol y yo estuvimos dispuestos al aprendizaje, al crecimiento. Sabía que ese no era el caso con el esposo de Ana. Me dijo la semana anterior que le había suplicado que fuera a consejería, le había rogado que leyera un libro o que escuchara una conferencia sobre el matrimonio, pero había rechazado todos sus esfuerzos para madurar. Ojo, ahí esa es la palabra que yo tengo destacada ahí. Entonces, en ese mismo orden de ideas, como dice mi amada Reyán, se requiere la voluntad consciente e inconsciente de los dos, y ahí es donde yo, por ejemplo, recomiendo una película muy interesante que se llama Hope Spring, que nos ayuda a ver cuál es la relevancia, porque es importante que las parejas, Reyán y yo, psicólogos y todo que somos, asistimos a otros eventos para que nosotros podamos nutrirnos como pareja. Y eso es bien importante. Sigue, Linda, y disculpa. Não, super, super importante esse aporte, é verdade? Porque é isso, não? Há que obrar por la relação, não? Se um só está vertendo coisa em la relação, que haces tu aí, verdade? Porque então verte para ti. Então são coisas muito importantes. E, Bárbara, antes de te dar a palavra, é uma pergunta pertinente ou puedo finalizar mi raciocínio? Es una pregunta pertinente. Ok. Cuando hablaste de como de el tomar el paso, dar un paso atrás y tomarte como un tiempo, yo no sé si les pasa, pero muchas veces pasa que uno da un paso atrás, se toma un tiempo y ya no lo conversaste nunca más. Não, mas aí que está, não? Eu passo a dar um tempo. Hoje mesmo, não, meu amor? Vamos usar nós outros como exemplo, não? Vocês sabem que a coisa mais difícil em uma pareja é trabalhar em pareja. Esse é outro desafio. Uma coisa é ser pareja e outra coisa é ser sócio de tu pareja. Isso é uma coisa louca. Então, hoje mesmo, não? Eu estava ali, assim, a hora de minha comida, a hora de meu banho é sagrada. Eu detesto pensar em qualquer coisa, é o momento que eu tenho para, ¿verdad? Estou ali, haciendo meu café, e Ramiro com uma série de coisas para resolver, entra na cozinha. Mi amor, eu estou definindo data. Não! Mi voz, mi rabia, mi frustração toda vez. Eu não queria escutar nada. Eu digo, não, não quero que comece assim. E Ramiro, meu amor, mas por que você está gritando? Aí eu respiro e digo, meu amor, a hora do meu café é sagrada. Deixa eu terminar o café, depois falamos sobre isso. Então, Por eso es que se dice que en mi casa se hace lo que yo obedezco y punto. ai, mentira, que não é isso. Mira, Então, é dar esse passo, sabe? Reconhecer a forma como entrou em aquele momento foi um gatilho para mim. Ou seja, Ramiro está ameaçando me paz. Entende? Eu não tenho essa madurez de respirar e me centrar, entende? Então eu digo, alto. Já saí do prumo, entende? Já não tenho mais como dialogar. Então, assim, quando terminar meu café, já vou ao consultório e conversamos. exacto, porque es muy importante lo que dice Bárbara, en el sentido de que no es ir acumulando piedras Não, para luego soltarlas, porque es muy peligroso. Eso es más peligroso que un clavo en un tobogán, ¿sí? O sea que entonces ahí sí, lo recomendable es, sí, nos tomamos un momento porque puede ser saludable, ok, no, este no es el momento, pero no se puede dejar pasar eso. Son cosas que se tienen que conversar. Igual, también sucedió en otro momento, en otro contexto, que íbamos Reyán y yo en el carro y a otra persona, y también hubo una, y yo dije, mi amor, yo creo que esto lo deberíamos de hablar en otro momento, ¿sí? Porque también es importante que podamos ir fluyendo en esa situación y cada uno va tomando conciencia de que ese no fue el momento, ¿sí? Y que es el momento de también, muy sutilmente, muy amorosamente, ¿sí? Llegar al punto de que, ok, vamos a hacerlo un momentico. Puede que uno reaccione, porque es que somos seres sim. humanos y podemos reaccionar. Yo hay veces reacciono, Reyana hay veces reacciona, pero después, hey, espérate, vamos, listo. Mi amor, y hay una cosa que es muy importante, y es que, como lo sabemos en constelaciones familiares,
uno no dice perdóname. Nosotros, por el peligro del perdón, que también ya lo hemos hablado en otras ocasiones, más bien le digo, lo siento, Linda, tal vez no debía haberte hablado así, de esa manera. ¿Ya? Y entonces vamos haciendo correcciones, ¿ya? Porque siempre estamos en esa disposición de ir mejorando, de ir creciendo. Mas, Bárbara, quando ambos estão, por exemplo, os três estão hoje nesta charla, não? Estão trabalhando em prol de sua relação, verdade? Os dois estão escutando a mesma, o mesmo mensagem, não? Então, não é que nós outros não vamos meter la pata, verdade? Porque é importante entender que quando o gatilho dispara, dispara. O corpo, depois tu raciocina, entende? Pero como tu já tem esta mensagem, tu pode raciocinar, já saí de mi prumo. Não adianta seguir por acá. Pero eu disse, depois que termina o café, converso contigo. Quer dizer, há um tempo. Não é assim, deixar, verdade? Porque Ramiro também recebeu minha agressividade e Ramiro tem sua maneira. Então, pensa que ele não sentiu? Claro que sentiu. Então, ele vai respirar, vai fazer as coisas dele. Eu vou tomar meu café, entende? Cada um vai usar aquilo que necessita para se centrar. Eu terminei meu café, então, agora estou em disposição. Ramiro também respirou, agora os dois podem encontrar-se. Senão, saem os dois ninhos a resolver uma coisa de dois adultos que são sócios. Não vai ser uma boa solução. Entende? É nesse sentido. Graças por tu Gracias. pergunta. Y muy pertinente, Sim. oportuna. Entonces, entonces estamos hablando, ¿no? Que essa disposição de los dos quererem inverter tempo, energia, dinheiro em la pareja, ¿no? Porque tudo isso é uma demonstração de disposição, ¿verdad? Consciente. E o outro ponto que para mim é essencial, que é necessário fazer trabalhos vivenciais que integrem o corpo. Porque se tu haces um trabalho só mental e não traz para a vivência, aquilo ali não perdura. O câmbio não se perdura. Recuerda que falei sobre o que Antônio Damasio disse, não? Aí uma ruta que já está automatizada, então se não passa mais pelo corte, pela reflexão, se queda nessa área aqui é onde estão os instintos. É automatizada a reação. Então, nós outros temos que criar uma outra ruta tão forte quanto esse padrão. E sabe como se cria? Hacendo. Não é pensando, não é só sentindo, é hacendo. Eu tenho que criar uma outra ação e nutrir constantemente esta ação para que ela baixe para ser automatizada. Então, se quando o Ramiro entra na sala, eu já não reajo assim. Eu paro o que estou fazendo e puedo mirar e dizer com uma voz tranquila, meu amor, eu agora estou comendo. Podemos conversar em 10 minutos, certo? Porque já não sinto mais que essa invasão, a minha expectativa de descansar naquele momento, é uma agressão de Ramiro hacia mim. Pero a reação é que é uma agressão. Compreendem? Então, precisa ser levada ao corpo. Por isso que nossos trabalhos sempre trabalham a corporeidade, ou seja, mente encarnada. Isso que é a corporeidade, não? Mente encarnada. Temos que nutrir com conhecimento, mas temos que cambiar a ação. Então, para irmos concluindo, assim, encerrando, não? Um pouco, ainda tem mais cositas. Nos gostaria, Odemir, dar alguns tips, não? Que são os alertas, certo? Para que vocês, como parejas, em suas relações, empiecem a dar os primeiros passos para sair da reação e começar a entrar num diálogo, certo? Então, primeira coisa, podem anotar aí. Ambos, cada um, tomar consciência, reconhecer que emoção que te habita antes de falar. Pergunta, o que estou sentindo? Vamos aprender a
tomar consciência do corpo, não é o que estou pensando. Quando vamos conversar, tentamos organizar nossa mente para e ele sentir se vá. Às vezes estamos tão preocupados em controlar que nosso corpo está assim a ponto de matar alguém, verdade? Então, quando a pessoa habla una cosa, yo reacciono y digo, ay, por Dios, ¿por qué que eu fui hablar esta mierda? E pensei no que não queria, porque todo tu corpo está preparado para ataque. Então, se pergunta quando a pessoa está falando, ao invés de perguntar se estou entendendo, pergunta o que estou sentindo com o que estou escutando. O que estou sentindo com o que estou escutando? Porque se é rábia, se é ira, se é tristeza profunda, são sentimentos difíceis de sostener um diálogo. Já estou me sentindo traicionada, já estou me sentindo injusticiada, já estou me sentindo abandonada. Empecem a aprender a calificar suas emoções, a dar nomes. Mira, a primeira coisa que aprendemos em biodança é nombrar emoções. Porque quando perguntamos para a pessoa, como tu está? Tô bem. O que é estar bem? Não sabemos nombrar, calificar nossas emoções, não? Então, é muito importante começarmos esse trabalho. La outra coisa muito importante, ponto 2, distinguir. Estou reacionando desde o que está passando hoje ou desde o passado? Eu já estou me preparando porque fulano isso vai repetir a mesma coisa. Não. A quem recuerda a sua atitude? Ui, está falando igualzinho a meu papai, igualzinho a minha pareja anterior, porque os tedes não vão crer, pero nossas parejas são muito semelhantes às parejas anteriores, ok? Vai encontrar um ponto que vai dizer, por Deus, que algo com esta pareja igualitica com que eu me separei, porque há patrones em la dinâmica, verdade? Então, isso é muito importante. Quanto tu dá espaço para que o outro seja diferente a tus prejuízos basados em las experiências passadas com as outras discussões. Se tu não dá espaço para ser diferente, vai ser sempre a mesma coisa. E lá outra coisa fundamental, que já falamos aqui, pero eu quero enfatizar. Cambiar o objetivo de la comunicación, de tener la razón para mantener el vínculo. Sí, y ahí quiero yo enfatizar algo, mi amor, porque alguna vez yo estaba atendiendo a una pareja y ellos estaban discutiendo muy fuertemente en el consultorio. Y yo, uy, tan bacano, yo así sentado tranquilo, observando, y táquete que para acá, y táquete para allá, y el otro levantaba la voz y el otro más. Y yo simplemente los observaba, y ahí llega ella y me dice, cierto, doctor, que yo tengo la razón. Y él, no, mire, doctor, que yo tengo la razón. Y yo le dije, respiren los dos un momento, cierren los ojos, y ¿por qué no pensamos y sentimos lo siguiente? Mujer, le dije yo a ella, usted tiene unas razones y son muy válidas y están bien argumentadas. Caballero, él pensó que de pronto era que yo le estaba dando la razón a ella y a él no. Le dije, caballero, usted tiene unas razones también muy válidas y muy bien argumentadas. ¿Qué tal si pensamos y sentimos que pueden existir otras razones distintas que nos ayuden a salir de ese círculo vicioso, ¿sí? Y en virtud de eso podemos encontrar rutas alternativas. Y ahí, para reforzar algo que mi amada Reyán planteaba, ¿no? Que hay algo que en unos cursos que yo he dado que son más basados en el tema de el proceso de individuación del que habla Carl Gustav Jung, hacemos referencia a pasar de lo que es la incompetencia inconsciente, ¿sí? Porque muchas veces somos incompetentes inconscientes. No nos damos cuenta que no sabemos comunicarnos. Pero después pasamos a que nos damos cuenta que no nos estamos sabiendo comunicar. Y entonces ya soy un incompetente consciente, ¿sí? Y empiezo el tercer paso, ojo, vayan tomando nota de esos pasos. Pasar de ser un incompetente inconsciente a ser un competente consciente. Entonces ya voy a medir más mis palabras, estoy más atento a lo que voy a decir,
a mi tono de voz, a mi respiración, y entonces paso de ser un incompetente inconsciente a ser un incompetente consciente porque ya soy que no soy capaz, me di cuenta, paso a ser un competente consciente y finalmente paso a ser un competente inconsciente. ¿Sí? Miren que son 4 pasos. Incompetente Sim. inconsciente porque no sabía que no me comunicaba bien. Incompetente consciente porque ya sé que no me comunico bien. Competente consciente, ya sé que me puedo comunicar mejor y lo hago calmada y pausadamente. Y finalmente termino siendo un competente inconsciente. El ejemplo más práctico, cuando usted no sabía manejar carro de cambios, usted no sabía ni que se existían los carros, usted era un incompetente inconsciente. Entró a la escuela y usted empieza a manejar, no sabía manejar carro, entonces entro a la escuela, entonces ya soy un incompetente consciente. Entro a la escuela y empiezo a manejar el carro con las 2 manos aquí, me muerdo la lengua y entonces el carro suena y entonces hundo el clutch y entonces meto el cambio y lo voy soltando despacito, pero ya después me vuelvo un competente inconsciente. Voy manejando el carro, ya ni me di cuenta cuando metí los cambios, puedo estar mirando el semáforo, las luces, la muchacha, el muchacho, en fin, porque me convertí en un competente inconsciente. Y eso es esa nueva ruta neuronal de la que hablaba mi amada Reyán. Claro, porque isso é bem importante, não? Para encerrar essa parte assim. O diálogo consciente não começa hablando distinto, empieza sentindo distinto. Então, quando eu consigo me sentir distinta, eu uso a palavra como puente e não como arma. Essa é a grande clave da história. Por isso que é tão importante trabalhar o corpo, consciência emocional, certo? Então, o último tópico, não? O tópico que nós estamos abordando. Tudo isso, essa incompetência, não? O que que genera? Dano. Então, muitas vezes a relação começa a sofrer tanto dano que vamos nos desconectando. Já não escutamos mais a pessoa, mesma história de sempre. Vou criar várias coisas para não mais conviver com a pareja, não? Eu tenho horários distintos, vou dormir em horas distintas. Quer dizer, eu vou me evadindo. Ou o contrário, vou discutindo. Então, que se necessita para volver a reconectar, não? Então, a primeira questão, é ideal que nós outros podamos nos dar conta dessa inconsciência, verdade? E trabalhar antes da desconexão. Então, se aqui há uma pessoa dizendo, não, que felizmente teve que se separar, não, por uma questão, inclusive, de amor próprio, e é verdade, não? Quando chegamos a um nível de tamanha desconexão, de desrespeito, às vezes não há como retomar, não? Volver a conectar. Houve uma ruptura, um abismo, não? E geralmente se danhou a confiança, se danhou o respeito, se danhou a admiração, não? Quando essas 3 coisas se danham, é muito difícil reconectar a pareja, não? Então, é ideal que nós outros podamos ver, porque todos nós outros nos damos conta quando nossa relação está começando a naufragar. Como se diz, meu amor? Naufragar, sí, mi amor, Naufragar. naufragar. É igual a português, naufragar. Pero não damos prioridade, não? Pensamos amanhã, despertamos e está tudo igual, quer dizer, pero não é assim. Chega um momento que realmente se desconecta. Então, a conexão não se exige. Tu não pode exigir por o outro, dizer, para de ver televisão, para de sair com os outros e de cenar um espaço que podemos estar juntos com qualquer porcaria que não agrega valor. Não adianta exigir, porque lá a conexão se cultiva, é cultivada, não? Uma relação, ela se reconecta quando basicamente, se restabelece 3 pilares, não? Ou seja, não houve uma ruptura na confiança, na admiração, e confiança, admiração e respeito, não? Aí eu puedo
reforçar esses três pilares, que é a presença, ¿verdad? Não há reconexión se os dois não trabalharem por estar presentes um para o outro quando estão, que é tempo de qualidade, ¿verdad? Estar com o outro sem defender-se, verdade? Sem antecipar ataques, ocupar o lugar de adulto, isso é fundamental. Não mais me colocar como vítima ou vitimário ou salvador de nada. Sou solamente show que pensa na relação. Não. Se querem realmente começar a trabalhar para reconectar-se, ambos precisam trabalhar esse estado de disposição de presença, não? A outra questão que é fundamental, não? Esse seria, vamos dizer, do ponto de vista das constelações, ocupar meu lugar como adulto. E o outro é a segurança emocional. O sistema nervioso necessita sentir, aqui estou em paz, estou protegido, aqui não estou em perigo. Que é o que Antônio Damasio habla, não? Sem segurança não há vínculo. Se um de los dois não sente segurança emocional, não há possibilidade de haver vínculo. Não? Eu estou sempre esperando o pior do outro. O terceiro pilar para reconstruir a conexão é a vitalidade compartida, não? Ou seja, a conexão não é só falar, é os dois estar juntos e se sentirem vivos, sentir uma motivação. Uau, que bueno que estamos aqui juntos, mirando esse lago, viajando juntos, não importa estar calado ou não, que bueno sentir tu presença, não? Vitaliza a relação. Então, isso é muito importante. Então, isso é uma mirada desde a biodança, não? No momento que nós outros podamos conectar, não? Porque a metodologia da biodança é a dança, o movimento, o ritmo, a mirada, o contato, porque estas coisas restauram vínculos. Ramiro e Cho, quando trabalhamos com pareja, muitas vezes trabalhamos também desde o Tantra, não? Muitas vezes as pessoas chegam aqui com uma desconexão muito grave sexual. Primeira coisa que há que restabelecer é o vínculo afetivo. E exatamente por isso que nossos talleres sempre empeçam por restabelecer a conexão afetiva, não? Porque quando esses três elementos estão presentes, a relação a comunicação deixa de ser um campo de batalha. E um vence e o outro perde, não? E volve a ser um espaço de encontro. Porque quando não existem esses três pilares, nós estamos em um campo de batalha o tempo todo. E tu corpo não relaxa nunca. E como um corpo não relaxa, não pensa, somente reaciona. Então, se a comunicação consciente não busca parejas perfeitas, como nós outros dissemos, nós outros não somos perfeitos, também peleamos, verdade? Às vezes os ninhos tomam a frente, verdade? Pero mais rápido nos retomamos, assim, por favor, os dois ninhos, qual mais ninho? Não? Então, é mais rápido a coisa, verdade? Pero aún temos estas heridas, as heridas estão aí, não? Então, a comunicação consciente busca parejas presentes, parejas que queiram estar disponíveis para invertir em sua relação, que sejam responsáveis emocionalmente, não? E disponíveis. E exatamente por isso, assim, para todos os teres, verdade, que de alguma forma se identificaram, não? Com o que hablamos, que se sentem atrapados num círculo de repetição, que sentem que o vínculo está a ponto realmente de desconectar, não? Então, assim, muito tempo que não damos talleres de pareja, verdade? Por quê? Não sei, porque lá, as coisas foram tomando outro rumo. Ao princípio, tínhamos muita dificuldade, as mulheres, de trazer os homens. E aí fomos trabalhando por um outro caminho, não? Trabalhando com as mulheres, porque eu sinto que a mulher é um pilar emocional, não? Porque nós outras somos por essência feminina e feminino
é a conexão emocional. Então, quanto mais conseguimos madureza emocional, inteligência emocional, mais contribuímos em esses três pilares, não? Então, eu empecei já 18 anos que trabalho com mulheres, não? Pero eu empecei a intensificar mais aqui nos Estados Unidos, meus retiros. Agora, em março, tem um retiro de mulheres novamente, que é de jueves a domingo, sempre em Orlando. Pero buscando a hora, não? Essa coerência com essa charla, Ramiro e eu decidimos dar um taller de parejas, que vamos trabalhar de maneira vivencial, começando pelo mais sagrado, pelo primeiro, o vínculo afetivo. Então, se vamos dar um taller chamado Quando Dois Corações Hablam, ¿verdad? Y vamos a trabajar la comunicación, la relación desde el afecto, que es la base del vínculo. Quando nos sentimos vinculados por aí, a sexualidade flui, a prosperidade na pareja flui. Quando há uma desconexão, vá em uma das áreas se reflejar, ou talvez em todas, até ao ponto de generar a separação. E nossa ideia foi assim, no, dar um regalo de Valentine's Day, no, criar um ambiente distinto em que as parejas pudessem sair do cotidiano, do rutinário e criar um ambiente por todos esses fatores que nós outros acabamos de mencionar, verdade? Então, se nós vamos fazer esse taller, é para o lado lá de Orlando, em Winter Garden, em La Naturaleza, é um lugar lindo, lindo, lindo. Aí diz, ai, Regiane, mas eu vivo em Miami. Então, exatamente, bem esse final de semana, o taller é de um dia. É de sábado, às 10 da manhã, às 7 da noite. Pero se os teres estão lá, não vivem lá, saque esta noite para dormir lá, verdade? Para estar, criar um ambiente diferente, porque os teres em biodança chamamos de ecofatores positivos. Os teres vão estar cercados de ecofatores positivos, que é contexto que vamos estar trabalhando com todas as parejas. E vai ser, penso, um grande prazer para nós outros volver com os talleres de pareja, não? A ideia depois em maio é ser um retiro de parejas, que aí sim, dormida de viernes a domingo. E aí entrar então no amor erótico em pareja, abordar um pouco da sexualidade, pero o primeiro passo é esse workshop. Então, se nos encantaria, não? Os que têm interesse, entre em contato com o Ramiro, os- o, Sí. o número telefônico de Ramiro, que nós enviamos um PDF com toda a informação detalhada, os preços, estamos com uma promoção até 14 de janeiro, quem dá um valor pequeno, não? De inscrição para garantizar, não? E abre com suas parejas. Entregue esse áudio, se a pareja hoje não pode estar contigo, entrega esse áudio, mira, veja com ele novamente, ou veja com ela novamente, verdade? Se Sí. isso chama, se isso toca vocês, os dois, para investir em sua relação. Vamos a subir este video a YouTube y lo vamos a compartir. Hay una frase, mi amor, que a mí me encanta que tú hablas, ¿no? Que la conexión no se exige, se cultiva, ¿sí? Y es algo que definitivamente nos da la oportunidad de ser conscientes de cómo cultivarnos, porque el trabajo que se hace en el cultivo personal es obviamente dentro de lo más profundo del inconsciente y que se convierta en eso que llamamos que seamos cada vez más competentes inconscientes de la comunicación. Sim, meu amor. E aqui uma pessoa está dizendo, haga uma charla sola para os homens. E se eles não se conectam na plática, não los echamos lanche. Não dá comida. Mira, meu amor, pero entregue esta charla a eles. Não sacrifiquem. Y si no, Sabemos que no, muitos no, no, homens no, têm no, es que hay dificuldade, una não? cosa, mire, por ejemplo, hay dos libros que yo, bueno, no la voy a, no le, pero es que hay dos libros que tienen mucho que ver eso. Mire, si yo llego a la casa, porque es que hay muchas formas de comunicar, ¿sí? Si yo llego aquí a la casa y veo que Reyán se está leyendo este libro, yo me preocupo. Miren el título de este libro,
¿Un amor que sirva o un adiós que libere? Eso es más asustador que un hijo de puta. Yo digo, ay, Dios mío bendito. Y si yo llego a la casa y digo, Reyán, ¿por qué se está leyendo ese libro? ¿Cómo así? ¿Un amor que sirva? O, no, 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 no. Y si después no le funcionó, yo le mando muchas veces a mis pacientes este otro que es de la misma autora. Se separaron y fueron felices. Este está más asustador todavía, de María Cecilia Betancourt. Pero volviendo al tema, ¿no? Que me parece bien importante, y no sé si, Linda, damos tiempo para las preguntas de algunas personas. Mira, já são 15 para as 10, meu amor. Ay, ay. Bom, Bueno, as pessoas decidem as que querem sair hasta as 10. ok, a Então, las 10. temos uma reunião depois, não recuerda? Sí, Linda. Tenemos un encuentro ahora. Visita conyugal. Aham. Antes dela. A celebrar con una champañita. Yo paso ahí al otro cuarto. Linda, bueno, no sé si hay alguna pregunta específicamente de la comunicación, aunque hubo una pregunta que lo hemos abordado en otras charlas, que es el tema del perdón. Porque hay gente que dice, wow, ¿cómo así que lo del perdón? A ver, no es que yo no crea o que nosotros no creamos en el perdón, pero digo que el perdón también es muy peligroso. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo le robé $10,000 a Reyán del banco y yo llego y le digo, Reyán, perdóname. Y ella me dice, no, no te perdono. Entonces ahí hay dos cosas. Una, que ¿cómo quedo yo si ella no me perdona? Supuestamente quedó mal. Pero si yo le digo, mi amor, perdóname que te robé esos $10,000 y ella me dice, no importa, es que yo tengo $10 millones en el banco y $10,000 no me hace. ¿Cómo Amor, eu ia quedo dizer, yo? não importa, eu roubei 20 mil de ti. Entonces, en las dos circunstancias yo quedo mal. ¿Por qué? Porque ella es la buena y yo soy el malo. Y muchas personas, y por ejemplo en constelaciones, cuando alguien dice, no, es que yo ya perdoné a mi papá y a mi mamá. Hey, te estás poniendo por encima de tu papá y tu mamá. ¿Tú qué sabes de la historia de ellos? ¿Qué sabes por qué hicieron lo que tuvieron que hacer? Entonces, si yo digo, por eso puede ser una postura muy arrogante cuando yo digo que perdoné a alguien. O sea, quiere decir, yo soy mejor que tú. ¿Sí? O si yo le digo a alguien, perdóname, y la persona dice, sí, yo te... Por ejemplo, un caso que yo he atendido a una pareja que a esa mujer no le salían más cuernos por falta de calcio, ¿cierto? Y entonces resulta que un día llega él y ella lo mandó para la mierda. Y después llega y le dice, yo lo empecé a atender a él y él estaba vuelto mierda. Y entonces ella no quería volver a saber de él. Y él se dio cuenta del tanto daño que le había causado a ella, porque tal vez le faltó tomar conciencia, madurar en algunos aspectos. Y entonces él le dijo a ella, porque tenían dos hijas, y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar 5 sesiones de consulta con Ramiro. Ella después me confesó que aceptó, porque ella, no porque él le hubiera dado las 5 consultas, sino que curiosamente una amiga le había hablado de mí a ella también. Y entonces ella dijo, pues si él me va a pagar 5 consultas, pues está chévere. Y cuando ella un día me pregunta, y yo le decía, mire, yo aquí no estoy para buscar culpables ni para que ustedes vuelvan a encontrarse. Esa no es mi labor, porque yo no tengo conflicto de intereses. Yo puedo atender a cada uno de los dos por separado o juntos, porque yo no soy un abogado. Un abogado tendría conflicto de intereses, yo no, porque yo puedo trabajar por el amor propio, la autoestima, la dignidad y el bienestar de cada uno de los dos sin que vaya en detrimento del amor propio, la autoestima y la dignidad de la otra persona. Y entonces, un día ella me dice, Ramiro, ¿y aquel no te ha dicho si quiere que yo le dé una oportunidad? Y yo le dije, yo te hago una pregunta, ¿y vos le querés dar una oportunidad? Me dijo, sí. Yo le dije, pendeja que sos. Y ella me miró así, ¿cómo así? Le dije, ¿usted le va a dar una oportunidad a él? No, no le voy a dar una oportunidad. Y yo, no, 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 no. Es que si tú dices que le estás dando una oportunidad a él, él va a entrar ya en desventaja. ¿Qué tal si tú te das una oportunidad a ti misma para ver si puedes seguir conviviendo con él? Yo sabía que él había hecho unos cambios muy fuertes, muy profundos. Pero si ella partía de esa premisa de que lo voy a perdonar y le voy a dar una oportunidad, entonces ella se pone muy por encima y ese hombre va a estar supremamente mal.
Pero ella sí se da cuenta y dice, ok, ya entendí, entonces no es que yo le vaya a dar una oportunidad a él, sino que me voy a dar una oportunidad a mí misma. Y si veo que puedo convivir, porque yo sé que lo amo, pero no era suficiente, porque era, y el hombre realmente, incluso Joan Garriga, que también aquí lo vamos a tener ahora en Miami, vamos a estar junto con él el 28 de febrero y el 1 de marzo. Dia Entonces, 21 também, a hora desse mês, vão ter uma live, ah, com ele. vamos a tener una live con él, sí. Entonces, él habla de incluso de la buena venganza, ¿no? Y mirar y profundizar en ese aspecto es muy significativo. Entonces, ahí medio les dejo por encimita el tema del perdón. No es que no crearle el perdón, me gusta más llamarlo trascendencia. Sí, yo Sim, tengo meu amor. que, ay, Ramiro, perdóname. Yo le dije, no, espérate, yo voy a evaluar si yo lo trascendí, lo que sentí que fue una traición, que siento. Si yo lo trasciendo, te vas a dar cuenta. Y si no lo trasciendo, también te vas a dar cuenta. Sim. Pero así ya no pongo en desventaja a la otra persona. Uma outra pergunta que fizeram aqui sobre os tais das mulheres. Eliana, escreve para mim e que eu te mando, vamos ter não é por dia, el taller é uma imersão, não? É de jueves a domingo, ok? Então, se hay que sacar é jueves, e pensamos a jueves 5 de la tarde a domingo às 11 da manhã, ok? Perfecto, gracias. Entonces, Quedó claro lo de no es que no sí, quieran el perdón. excelente la claridad del perdón, está escrito. Ujú. Perfecto, excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya van a ser, faltan, dijiste, bueno, vamos a ver si alguien tiene más alguna inquietud. Hay personas que me han escrito por WhatsApp que están interesadas en el workshop que va a ser en Orlando. Los que quieran ir me pueden escribir, ya les doy los detalles. Alguien también una vez me preguntó y vamos a ver si coordinamos para dar un workshop vía Zoom para parejas también, que tiene sus beneficios, porque hay trabajo que nosotros hacemos claramente desde las vivencias de la biodanza y de las constelaciones familiares. Como Reyan le decía, Reyan tiene un montón de años trabajando con la biodanza. Yo llevo 25 años haciendo constelaciones familiares. Cuando en Medellín, o quiero honrar a mi maestra Judith Duque, que fue la que me encaminó por las constelaciones familiares. Ella había sido discípula directa de Bert Hellinger, estoy hablando de hace 25 años, y después tuve la oportunidad de seguirme formando y de también luego con el Instituto Inmensa Vida, con Tarso Firase y mi amada Reyan, que pues pudimos expandir esa formación con la comunidad hispanoparlante. Entonces, no sé, Linda, si tienes alguna otra pregunta ahí para responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien si quiere abrir micrófono también? Que es lindo escuchar la voz de las personas, así como lo hizo Bárbara. Bárbara es graduada de la formación de constelaciones con nosotros. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces, ¿o todo muy claro? Ramiro, Sí, dale, hola Mercy. ¿Qué más, Ramiro, Mercy? ¿Cómo estás? Ah, merci. ya, con muchos deseos este año de acompañarlos. Qué Excelente. bueno. Eso así va a ser. Quería contarles pues, que le pasé el link a Lirio, ¿verdad? Para que entrara a la reunión hoy en la mañana. Pero yo entré un poquito tarde, yo entré como a las 8:20, más o menos, 8:27 creo, porque estaba ocupada. Y le mando un mensaje, estoy con Ramiro y Reyán. Pero yo le coloqué eso y me concentré. Y ahorita acabo de ver y me dice, gracias por recordarme. Y yo me quedé, yo me reí, porque dije, bueno, pero si yo lo que le estoy es recordándole, ¿por qué no entraste? Y una vez, ok, está bien, hace falta más terapia, hace falta más Ramiro y Reyán, Perfecto, más terapia para ti, para que para sepas. los dos, una Excelente. anécdota solamente.
Gracias, Mercy. Muy lindo tu testimonio, tu comentario. Y esperamos seguirte viendo por acá en el Doral, que muchas veces Sí, asistías. señor. Así va a ser. Sim, sim. Bueno, meu amor, penso que é isso, não? Hilda, graças por tus coraçõezitos. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noite a todos. Ay, yo me voy a despedir de donde la vecina. Mira, Voy por donde la vecina. miércoles temos charla solamente com Ramiro sobre o poder das constelações online. E jueves temos, na mesma hora, 8, quem decide por ti, ok? Ya llegué donde la vecina, me tocó coger un Uber Express. Así de rapidito fue. Tchau, Valéria. Bueno para la Tchau, foto, tchau, chao. Mercy. Tchau, abraço. Chao, Beijo, chao. Eliana. Beijo a todos. Chao, besos. Beijos. Chao, mucho Tchau, tchau. gusto. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muy Genial. genial. Graças a Muy você. amables.